Jovens, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, para dar continuidade aqui ao nosso projeto, Direito Administrativo Café e Prosa. Hoje a gente vai ter aqui, a alegria de conversar com nosso querido amigo Bradson, que é lá do Brand Administrativista Paraibano, que já está aqui conosco e o que eu vou aqui mandar conversa. Então sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. E aí, meu amigo, como é que você está? Boa noite. E aí, Tranquilo? então, tudo em paz, meu irmão? Tudo bom? Como Tudo é que tranquilo? você está? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo bem Ah, também? então, tô ouvindo bem. Bacana, muito bom som alto. Alto e bom som, como dizem por É, aí. Obrigado aí, meu é amigo, isso. por você ter Eu que agradeço o convite. É sempre um se prazer aceitado. lhe Eu ver. tô, eu tô meio formal assim, porque eu realmente não consegui sair a tempo do trabalho, estava em reunião até agora há pouco, falei, não, vou tirar pelo menos o terno para quebrar um pouco aqui essa formalidade que não costuma ser uma característica aqui do nosso Café e Eu Prosa. sei, Então, sei. dar aqui as boas-vindas a quem E, e alguém está tem, aqui entrando. e alguém É. tem que trabalhar nesse país, né? Eu vou fazer como disse o ministro Flávio Dino, que eu tenho essa mania de valorizar o meu salário. Você viu agora recentemente, né? Ele brincando lá com o ministro Barroso, ele fazendo. Eles estavam definindo lá uma tese, não sei se era de repercussão geral, e aí o ministro Barroso brincou com ele, né? Mais sugestões, Dini? Ele falou: é porque eu tenho essa mania de valorizar o meu salário, então fico... ficamos aqui dentro dessa perspectiva. Então, meu amigo, obrigado. Boa noite aí a todos e todas que estão aqui conosco. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente está aqui no nosso Direito Administrativo Café e Prosa para conversar aqui com o Bradson, que é professor de Direito Administrativo. Enfim, daqui a pouco ele vai poder se apresentar. Nosso tema central de hoje é um assunto extremamente importante, que está aí na ordem do dia, não só no âmbito das contratações públicas, mas um tema que a gente também vai conversar aqui que é dentro das políticas públicas, né? É extremamente importante a gente utilizar essas ferramentas de inteligência artificial, que pressupõe naturalmente uma base de dados consistente, né? Que pressupõe algumas habilidades, qualificação, capacitação, enfim, os órgãos de controle também já vêm fazendo muito uso desse tipo de ferramenta, e a inteligência artificial é algo que veio para ficar, e você consegue observar isso no nosso dia a dia. Então, meu amigo Bradson, vou passar aí a palavra, para que você possa fazer aí a sua apresentação, para aqueles que dificilmente, não lhe conhecem, já que você é um paraibano aí renomado e sucesso estourado do Brasil aos Estados Unidos e dos Que Estados nada, Unidos à Europa e Ásia e por aí afora. que nada, rapaz. É, mas enfim, como você falou, Nitão, ah, é um tema que me é muito afeito. Eu gosto muito dessa área porque eu, apesar de trabalhar com direito administrativo, eu estou naquele limbo, numa área ah, menos usual, porque eu tenho outras formações. Eu sou formado também em economia, ah, e aí depois fiz um mestrado, tenho um mestrado em direito e fiz depois um mestrado em políticas públicas na Universidade de Chicago, com um viés de uma especialização de ciência de dados. Depois fiz um mestrado em modelagem matemática computacional. Então, essa área que envolve economia, políticas públicas e o uso de dados e computação é uma área que eu gosto muito, me atrai muito. Para ser bem sincero, bem cá entre nós, então, muito mais do que o direito puro e simples, aquele, aquele texto seco da lei, Uhum. a la Lei Lopes, já foi seu tempo para mim, não tenho muita paciência para aquilo mais não. Então é uma área que eu acho muito bacana, e que, como você disse, vem crescendo muito, a aplicação vem cada vez só aumentando, todo mundo acredita, ou a maioria das pessoas hoje em dia usa inteligência artificial para alguma coisa, e aí, por um lado, tem um certo risco, porque as pessoas não sabem exatamente o que é, usam de modo superficial sem entender algumas coisas que são importantes
para compreender os seus riscos, suas potencialidades, às vezes deixam de usar mais por não saber usar. É, então acho que vale a pena discutir um pouquinho ah, como é que funciona, qual a lógica, quais são os perigos que ela tem, quais são as utilidades. Acho que por mais que todo mundo já use, por mais que todo mundo já saiba o que é Uhum. E, inteligência artificial. e por mais que use muitas vezes, Braz, sem saber que está usando, né? Porque Sim. esses processos robotizados, automatizados, em alguma medida já reflete um pouco disso. E aí, Braz, eu estou nesse seu time, né? No time daqueles que não se satisfazem mais com o direito, como fim em si mesmo, com o direito por si só. Eu estou aqui. Já cogitei algumas vezes fazer a graduação de ciência política, já cogitei algumas vezes fazer graduação de filosofia também, mas enfim, quem sabe aí mais para frente. Por hora, o foco é no doutorado e nesses estudos. Então, meu amigo, já que você começou aí trazendo, né, que você é um profissional, né, e é reconhecido, né, por livros que você tem na análise econômica, né, do direito, é reconhecido por estudos, né, nessa perspectiva, fazendo esse diálogo entre o direito e a economia, né. Então, a partir dessa sua experiência, dessa sua vivência prática e profissional, e teórica, né, como é que você consegue fazer, ou qual a importância, né? Ou como é que tudo isso se conecta, direito, economia, com inteligência artificial, e aí já começando aqui a dar o rumo à nossa conversa, dentro dessa perspectiva da gestão pública. Ah, eu acho que elas se convergem em todas essas áreas, todas elas se convergem quando a gente vai analisar, principalmente políticas públicas e tomada de decisão dos governantes, porque dos gestores, na verdade, no sentido amplo. Porque a Uhum, tomada de decisão, ele tem que ter informações prévias, aí entra economia, ciência de dados, ele tem que conhecer as regras, então o direito é essencial, e inteligência artificial vem ajudando em várias tomadas de decisões, seja no tratamento das informações prévias, seja na criação de cenários possíveis. E hoje em dia, com a inteligência artificial geracional, assim, que cria ideias, até no contexto de surgirem novas ideias usando essas ferramentas. Então, eu acho que na aplicação prática da política pública, meio que tudo se junta. É uma e, união dessas áreas. uhum. E aí, Brad, como é que a gente consegue, a gente vê um movimento da inteligência artificial, né, incorporada dentro das funções que o Estado desempenha, né, no dia a dia, e as políticas públicas dentro do Poder Executivo é algo que fica muito evidente. Você vê o Poder Judiciário aí lançando cada vez mais ferramentas, mas com essa perspectiva, os órgãos de controle já usam, e daí mais para frente a gente vai falar especificamente um pouco sobre isso. Mas como é que você, né, dentro de todo esse movimento que a gente está conversando aqui, como é que você avalia esse avanço? Se você poderia falar aí de algumas transformações que são relevantes, principais, ou que você destacaria, né, dentro da administração pública, né? Como é que ela pode contribuir com tudo isso? Sim, claro. É, começar fazendo uma reflexão, então, assim, que pode parecer boba, mas que é bem importante. O que é inteligência artificial? A gente sempre fala, o- todo mundo fala de inteligência artificial, do seu uso, mas o que seria inteligência artificial? Não existe um conceito fechado, existem várias ideias diferentes do que seria inteligência artificial. Será que você, sei lá, aqueles elevadores que um cria uma preferência para ver qual. Você aperta um número, você não digita dentro do elevador, você digita fora e ele aloca qual elevador vai ser. É uma estrutura de logística, você escolher qual vai ser o primeiro. Será que aquilo é inteligência artificial? Será que todo um algoritmo de busca como o Google é inteligência artificial? Porque também todo mundo quer dizer que tudo é inteligência artificial. É, não existe uma definição clara. Existe uma ideia, isso começou a ser discutido, por mais que a gente
a era dos computadores modernos, computadores a casa, a partir dos anos 90, esse assunto começou a ser discutido nos anos 40, mundo afora. A gente tem um conceito, existe uma definição de inglês, que é o teste dele era para você ter inteligência artificial aquilo que você não é capaz de identificar, ou se a máquina. Tá, mas ainda assim é muito superficial. Então a gente tem muitas evoluções do conceito de inteligência artificial, de aprendizado do computador, como é que ele vem aprendendo. Será que a inteligência artificial precisa ter algum aprendizado de máquina ou não? É a mesma coisa. Sem querer ser tecnicista, para não cansar quem está nos acompanhando, mas a inteligência artificial ela vem evoluindo muito ao longo desses últimos 60 anos. Aí teve um marco que foi em 2017. Então, caiu? Ah, não, só. Em 2017 teve um artigo importante de uns autores que mudou, que criou uma nova tecnologia. Tá, tá. Que criou uma nova tecnologia, um novo algoritmo que foi capaz de agir de uma forma mais inteligível, e aí a gente começou a ter a inteligência artificial generativa. E o principal, quem criou, inclusive, os autores desse artigo, alguns deles eram do Google, mas eles nem perceberam a genialidade que tinha, criando essa forma de lidar com um aprendizado de máquina profundo, com deep learning, que era os transformers. Inclusive, GPT, o chat GPT que a gente usa, significa Generative Pre-training Transformer, que esse transformer uma forma de aprendizado do algoritmo. Tá, e o que é que isso, o que é que a gente tem agora? Agora a gente tem cada vez mais essas inteligências generativas que criam ideias novas. A grande diferença, a inteligência artificial generativa, ela cria coisas novas. E aí, antes a gente usava inteligência artificial, aprendizado de máquina, só para fazer classificação de objetos. Então, a gente já tinha essas discussões há muito tempo, a de decisões judiciais, o que é que o Supremo usava e vários outros tribunais. Tinha uma quantidade muito grande de processos, para eles não analisarem um a um, eles pegavam programas, robôs, que usavam inteligência artificial para classificar. Então, isso já existe há muito tempo, de classificação. E aí, no caso lá era para recurso repetitivo, a AGU, órgão importante do qual você faz parte, já usava com Sapiens há muito tempo também regras de classificação. Uhum. Ah, e aí a gente tinha vários dessas regras de classificação e de regressão usado em ciências de dados, alguma coisa em linguagem natural, processamento de linguagem natural. Mas o grande salto ocorreu com o uso desses transformers para a inteligência generativa, que é de criar. Ela cria, através de contextos específicos, coisas novas. E aí a gente passou a ter uma possibilidade de tomar decisões, de usar isso no nosso dia a dia e no nosso trabalho. Aí a administração pública não pode ficar para trás, de modo cada vez mais incisivo. Então, só para fechar a resposta, a gente tem modelos mais antigos, que são tipo o Alice, que a gente já escutou falar há muito tempo. O Alice é importante, é um modelo de classificação. Ele classifica licitações de acordo com o nível de risco no TCU. E é um modelo de inteligência artificial. Se a gente pegar a ideia clássica, sim, seria uma inteligência artificial. Se a gente pensar que inteligência artificial é só ChatGPT e similares, Uhum. que é a generativa, não seria. Na prática, pouco importa. O que importa é que é uma ferramenta importante para substituir o trabalho braçal, o trabalho desgastante das pessoas, seja para classificação, seja para regressão, seja para criação de novos conteúdos. Entendi. É. O Brat, como é que a gente pode pensar, na utilização imagina o FNDE, né? Nós tratamos aqui de diversas políticas públicas, mas nós estamos tomando decisões, nós que eu falo, né, o corpo diretivo da instituição, Sim, sempre tomando decisões, né, construindo processos decisórios, processos macros, né, nesse sentido da própria política pública, mas às vezes tomadas de decisões em processos estruturantes, né, claro. internos, e a gente tem a ideia de planejamento estratégico na administração pública. Como é que você vê essa relação?
né? Inteligência artificial, planejamento estratégico e tomada de decisão, né? Como é que a gente podia fazer uso dessa ferramenta para qualificar, digamos assim, esse processo decisório da administração pública? Tá. É, nesse aspecto, assim, quando a gente vai para prática, para a ponta, assim, para quem está fazendo a política pública, ou administração privada, ou o que seja, é aí onde ganha relevância a questão da inteligência artificial geracional. Ela cria coisas novas. Então, ah, antigamente, se você fosse usar os dados, imagina, no FNDE vocês têm milhões de dados, assim, muita, muita, muita coisa. Se você fosse fazer uma regressão para ver, sei lá, o que seria melhor ter escolas centralizadas, escolas é, é, onde as pessoas, onde tivessem mais alunos, ou fazer escolas descentralizadas, escolas menores na zona rural. No primeiro caso, você teria o custo do transporte escolar e concentraria todas as crianças num canto só. No segundo exemplo, não teria. Para você fazer uma análise para verificar qual das duas políticas é mais interessante, você tem que pegar todos os dados separadamente, fazer a limpeza dos dados, organizar os dados, aí usar. Tudo isso é feito em geral com linguagem de programação, né? Com R, Uhum, com Python. Ou seja, o operador, o tomador de decisão, ele precisa entender todas essas linguagens. Tanto a parte matemática, a parte estatística. Hoje em dia, a própria inteligência artificial, você tem no ChatGPT, por exemplo, assim como no Gemini, em vários outros, no DeepSeek agora que ganhou maior relevância, ah, ele tem embutido todas essas ferramentas. Então você, como tomador de decisão, pode, desde fazer um prompt inicial, assim, desde um pedido inicial de coisas do tipo, estou fazendo um planejamento estratégico dessa instituição, quais são as ideias importantes para as ações a serem adotadas. E aí ele pode dar algumas ações. E você pode, indo adiante, pedindo para ele deslanchar, para ele destrinchar algumas questões, seja explicando, seja através de explicações, ou seja através, inclusive, de análise de dados. Então, antes para trabalhar com ciência de dados, você precisava ter um estudo de linguagem de programação. Hoje em dia, uhum. não, porque a própria inteligência artificial, ela cria o código e às vezes até já roda, dependendo do tipo do, do programa que você usa, ela já roda a, as interações com os dados. E é interessante. Então, Não, você tem os dados, você teve a ideia que ele lançou, você analisou por ele, ou seja, é quase como um assistente, é você ter uma pessoa a mais aí trabalhando no seu gabinete, que é como se tivesse um estagiário de luxo. de muito luxo, muito qualificado. E é interessante, Matos, quando você fala é, sobre políticas públicas, é porque, veja, o FNDE tem a política pública de transporte, né? Portanto, ele garante o deslocamento da criança até a escola. Aí ele tem a política pública da alimentação escolar. Sim, E ele tem também a política pública do livro, né? E tem a política pública, que é o PENAT, que é relacionada com a manutenção de ônibus que cuidam do transporte de crianças na zona rural. Então, de repente, se você consegue. É, porque eu acho que o grande desafio, pelo que eu vejo na nossa experiência, o grande desafio é a estruturação dessa base de dados, é fazer com que todos esses elementos eles possam estar limpos, né, como você coloca, que é o termo técnico, para que a partir daí você possa pensar no modelo e que são as perguntas, né, que são os prompts, os comandos que você dá, né, para que você tome uma decisão estratégica integrando, e aí você consegue talvez é, otimizar, né, questões orçamentárias para amplificar a eficiência daquela política pública que você está pretendendo executar. Então, ao invés de você tomar decisões isoladas, não, sobre a alimentação escolar, agora eu vou pensar no ônibus, agora eu vou pensar no PNLD, né, que é o programa do livro. Então, eu posso, de repente, tentar estruturar toda essa base de dados e começar a dialogar com essa inteligência artificial para ver o que é que ela sugere em termos de decisório. Como a gente está falando aqui agora, né, de execução de política pública, é, e a gente sabe que as questões orçamentárias são talvez o maior desafio
da administração pública, É, né, cada vez. desculpa, Nitão, só para reforçar ainda nesse ponto. Uhum, E aí, se você colocar, você tem um planejamento estratégico, onde tem sua missão, seus valores, suas metas. Se você colocar isso como informação para ele, ele lhe ajuda na tomada de decisão com base nesses valores, com base nesses uhum, princípios. ah, então, até nisso ele consegue lhe ajudar a se manter sempre orientado a, a, a não desvirtuar o planejamento estratégico. uhum. E aí é interessante que você pode dizer, né, missão, né, entregar uma educação básica, né, de qualidade, e aí você pode, considerando os elementos do PNE, do Plano Nacional de Educação, quanto mais informações vai você conseguir ir aí dizendo, observando lá o artigo 200 e tanto da Constituição, daqui tem aquelas diretrizes, você pode dar informações a respeito da própria LDB, você pode dizer, olha, isso aqui você considera como despesas para manutenção e desenvolvimento da educação, e aí você vai construindo toda uma rede, né, de dados, né, que faz com que ele, né, que tem essa capacidade de processar essas informações e de conexão muito rápida, que a gente vai demorar um pouco, né, para conseguir fazer. E aí você tem decisões estratégicas, né, auxiliadas, né, por uma ferramenta de inteligência artificial que pode fazer com que você seja mais eficiente na execução da política pública e até mesmo na alocação desses recursos Sim, que, retomando aqui que como a gente vinha aqui conversando, é talvez o maior desafio, é talvez o maior ponto de tensionamento que qualquer agente público hoje que faça gestão precisa enfrentar, né? Como melhor otimizar, né, a alocação disso para executar. Na tua experiência aí, no tribunal, né, ou como professor palestrante, enfim, você pesquisou nos Estados Unidos durante um tempo, né? Você consegue trazer exemplos, né, práticos, concretos, a respeito desse ponto que a gente está conversando, de inteligência, para me auxiliar a otimizar a execução orçamentária, para que eu possa ter uma política pública mais, com resultados mais eficientes? lá no tribunal, ou aqui no Tribunal de Contas da Paraíba, a gente tenta usar bastante o inteligência artificial, de modo geral, ou seja, todos esses sistemas. Óbvio que essa parte geracional é menos usada, porque é algo mais novo, se usa em algumas auditorias, mas só para dar alguns Uhum, exemplos, ah, de vez em quando o Tribunal de Contas daqui faz, e até referência nacional, auditorias coordenadas. Imagina, fez uma recente, ah, já que a gente está falando da educação, do FNDE, fez uma recente primeiro nas creches. Para não pegar uma sequência de municípios, um ou outro, para não ser autorias pontuais, é o coordenado. Eles fizeram uma seleção ah, acho que o estado do Paraíba tem 223 municípios. uhum, Acho que pegaram 20, não, 40 e poucos municípios, ou seja, quase a um quinto dos municípios, escolhidos de modo não completamente aleatório, porque a ideia de otimização era das rotas. Cada grupo da auditoria tinha que fazer 3 municípios, e aí tinham que ser municípios próximos. Então, se uhum, utilizou bastante inteligência artificial, ou no sentido amplo, mais desse modelo tradicional de classificação e de regressão, para identificar os municípios que teriam maior característica em comum para ir para esses municípios e também para otimizar as rotas. Porque para o Tribunal de Contas, quando você pensa em auditoria, uma auditoria coordenada, é política pública. Então, é uma política pública de fiscalização. uhum. Porque se você manda fiscalizar de modo aleatório, às vezes o custo é muito maior, o resultado é muito pior. Então, só para dar um exemplo, assim como os exemplos que a gente tem também de já mais antigos, como o do Alice, que é usar a inteligência artificial para tentar selecionar em grupos de licitação quais aquelas que têm maior probabilidade de ter corrupção. E aí se investiga naquilo dali. São modelos simples, formas simples de você facilitar a alocação ou melhorar a alocação dos recursos públicos de fiscalização.
Só para E, dar exemplos que eu estou mais acostumado, assim, que sim, eu sim. vi melhor. Não, e aí, Brodson, direcionando aqui um pouco, né, para a área de contratações públicas, que para mim eu entendo, escrevi um artigo recente sobre isso, que também é política pública. Eu penso que é, não, você não consegue, é, por exemplo, o FNDE, ele não funcionaria se a gente não tivesse licitações, né, para dar toda essa estrutura, de limpeza, segurança, terceirização, apoio, é, algumas contratações de serviços técnicos especializados que vão fazer parte, né, que integram em alguma medida a, o FNDE para que ele cumpra essa missão institucional, que é levar uma educação de qualidade. E aí, falando aqui dentro da ideia de licitações, né, propriamente falando, eu sempre brinco dizendo que em descobrir a fórmula, não é, para que a gente consiga fazer uma pesquisa de preço. E talvez essa minha frase hoje ela já esteja um pouco mais flexibilizada, né? Eu brincava dizendo, olha, quem conseguir descobrir a fórmula para que a gente consiga fazer uma pesquisa de preço que de fato retrate algo próximo daquilo que a realidade faz, né, que o mercado, né, faz, essa pessoa deve ganhar o prêmio Nobel da Economia, porque a gente sabe que em alguma medida existem mercados paralelos, né? Existe o mercado em que eu, você, Brados, compramos enquanto pessoa física, e existe o mercado em que a administração pública compra produtos ou contrata serviços, muito semelhantes ou iguais àquilo que a gente faz. E aí, pesquisa de preço é esse de grande desafio, porque se você não consegue fazer uma pesquisa de preço eficiente, qualificada, a gente pode, né, levar a um sobrepreço, né? Ter contratos, poderão vir a ser celebrados já partindo de um sobrepreço, portanto, de preços dissonantes daquilo que o mercado pratica. Então, o desafio aqui para você é como a gente, né, poderia pensar aqui em, dentro dessa perspectiva da inteligência, né, artificial, como eu poderia utilizar essa inteligência artificial para me auxiliar na realização de pesquisa de preço ou para aprimorar aquilo que eu já faço diariamente, buscando garantir economicidade, buscando evitar pesquisas que resultem em sobrepreço, para que a gente realize lá o objetivo da licitação, que é ter uma contratação efetivamente, né, vantajosa. Então, como ela poderia, né, auxiliar na realização dessas pesquisas de preço? Como você tocou, assim, pesquisa de preço é um negócio bem complicado, porque a ideia não é só fazer uma pesquisa qualquer, é uma pesquisa que simule como seria aquela é, relação do ente público, né? No caso, uma pesquisa de preço para um ente público. Então, até uma pesquisa de preço feita pelo município de João Pessoa não serve, não deve ser a mesma da pesquisa de preço feita pelo FNDE, pela União, porque o mercado é diferente, o local é diferente, os compradores, as partes são diferentes. A gente ainda tem uma compreensão muito equivocada, principalmente pelo controle externo, do que é pesquisa de preço, que é essa tentativa de simulação. Então, antes de continuar a Uhum, falar, só para dar um exemplo, uma situação, só para ilustrar. sim. ah, Teve um processo que eu me deparei, que o município do interior daqui do estado da Paraíba, então, tinha comprado ah, produtos, material, comprou um kit escolar. Fez uma licitação, ah, participaram alguns licitantes, acho que dois ou três. Aí ela comprou um kit escolar, lá que tinha livros, que tinha aquele conjunto de coisa, né? Que é comum ter esses kits. E aí a auditoria começou a comparar item por item e eles comparavam o preço dos livros com livros na internet. Aí depois comparava, e na internet que eu digo é Amazon, Mercado Livre, Magazine Uhum, Luiza. Aí depois comparava o quadro negro com essas mesmas empresas. Aí comparava o apagador, comparava todos os bens que estavam no kit separadamente, e aí quis dizer que uhum, teve um sobrepreço. Pô, mas por que a Magazine Luiza, a Amazon não participaram da licitação? Porque elas não queriam vender para aquele município. Então não é um parâmetro. uhum.
Então, se a gente faz uma pesquisa com entes errados, com a pessoas que não fazem parte daquele mercado, a gente vai ter uma informação equivocada. Então, primeira coisa, pesquisa de preço a gente tem que pensar em algo similar. Hoje em dia existe a possibilidade de, como você falou, usar inteligência artificial para vários tipos de coisa. Para pesquisa de preço é possível? É. Seja com base, se você já tem um banco de dados grande, com várias contratações públicas, você pode delimitar ah, os entes que você quer comparar, os órgãos que você quer usar de parâmetro, para filtrar aquelas informações. Uhum. Mesmo que você não, individualmente você poderia fazer, mas você pode usar a inteligência artificial para fazer o script, para fazer a programação. Além disso, existe uma ferramenta nova que foi lançada recentemente, acho que tem 2 semanas, pelo ChatGPT, pela OpenAI, que é o Deep Research. Ah, Essa daí atualmente só tem para uma ferramenta mais cara, a possibilidade, você tem que fazer a assinatura, Pro, que é a versão exatamente, a do Pro, né? Pro, tem que fazer a versão Pro. Mas ela consegue fazer uma pesquisa bem mais completa, mas muito completa. Só que ela pesquisa em geral na internet e em documentos que foram fornecidos para ela. Uhum. Na demonstração do OpenAI, eles até demonstram algumas situações, e uma delas é de pesquisa de preço. Ah, o cara estava no Japão, o lançamento foi no Japão, e ele fez lá na hora, né? Ele disse, eu estou aqui, vou esquiar no Japão. Ah, mas eu quero um esqui que seja assim. Pediu para comparar os tipos de esquis que seriam adequados para ele e fazer uma pesquisa de preço para aquele tipo de esqui que ele queria comprar. Ah, a gente pode fazer algo parecido, similar com contratação pública? Pode. O problema é, ah, será que o ChatGPT, será que a internet, porque esse Deep Research, ele pesquisa na internet, inclusive em documentos PDF da internet, é um negócio bem, bem legal. Só que, será que na internet a gente vai ter informações suficientes, equivalentes àquele município, equivalentes àquele ente público? Uhum. Provavelmente não. E aí corre o risco da gente fazer a pesquisa como esse auditor que eu comentei. É uma pesquisa que seja, que não seja um parâmetro ideal. É tipo, se eu chegar no banco, e perguntar a taxa de juros do empréstimo para você, então, é muito menor do que para mim. Porque você é um cara rico, eu todo endividado, eu tô lascado. Então Rapaz, eu não posso usar o seu parâmetro para comparar com o meu empréstimo. tá certo. Eu realmente corre o risco de, eu não, de o banco não deixar nem eu passar pela calçada. De Deixe de conversa. tamanha taxa de juros que ele vai me oferecer. Mas aí, Rafael tá colocando aqui um comentário rápido, dizendo assim, ó, o mercado é formado, né, formado por empresas que aceitam vender para o governo e não topam, não compõem a pesquisa. Nem sempre é possível obter um preço semelhante ao que o mercado privado paga. E isso, de fato, Perfeito. efetivamente acontece. Se você quiser comentar alguma coisa aí. Não, perfeito, é isso mesmo. Então, o risco é você fazer uma pesquisa com quem não vende para o mercado, para quem não vende para aquele mercado. Uhum, É fazer a pesquisa com, a, como no exemplo lá que eu dei, fazer a pesquisa com a Magazine Luiza que não vai participar da licitação. Então, uhum, as pesquisas de preço devem ser feitas com fornecedores, com pessoas que vendam para aquele ente ou para um ente similar. E aí a gente pode fazer a inteligência artificial usar essas informações se a gente tiver, se a gente conseguir fornecê-las. Se tiver banco de dados públicos, ou documentos, contratos públicos, licitações antigas, a gente pode informar, pode treinar a inteligência artificial com aquelas informações. E aí sai tudo bonitinho. Mas se for feita uma pesquisa aleatória, uma pesquisa com as informações que tem na internet, corre o risco, se você não delimitar muito bem, porque aí até falando, já partindo para um outro ponto, então, que é a uhum, questão do risco que existe. A inteligência artificial, a construção do. Porque a inteligência artificial, ela não é um robô que pensa, como às vezes a gente escuta as pessoas falarem como se fosse um. Não, porque quando eles dominarem o mundo, não sei o quê, aquelas coisas da a nossa revolta época, das máquinas. é, que todo mundo que assistiu O Exterminador do Futuro acha Isso, que isso. vai ter isso. Não, a forma de construção, e por isso que eu falei, eu citei aquele artigo, All You Need Is Attention, que é esse artigo de 2017, Uhum, que criou os Transformers. Ah,
como é que a gente constrói? Vou fazer uma pequena reflexãozinha aqui. Como é que a gente constrói a linguagem? Não é uma coisa simples, não é uma coisa trivial. Isso sempre foi um grande desafio para para o uso do computador, para ele construir textos. Como é que ele vai saber a sequência de texto? Então, o processamento de linguagem natural sempre foi um grande desafio. A ideia inicial que tinha lá nos anos 40, de Claude Shannon, inclusive Claude é uma linguagem de programação em homenagem a esse matemático americano. ah, Ele pensava que a linguagem ela tinha uma probabilidade de ocorrência da repetição das palavras. E Uhum. realmente ele tem razão. A gente constrói raciocínios e as palavras elas têm uma sequência lógica. Então, durante muito tempo, foi feito essa construção de uma palavra sequencial da outra. Esse artigo de 2017 começou a se pensar em contextos, não apenas em sequência de palavras. Então, foi uma grande diferença. Por isso que é tão importante quando você vai usar a, a inteligência artificial para qualquer coisa, você dá informação para ela. Você dá o máximo de referências possíveis. Imagina, você vai fazer uma petição ah, e você quer que ela escreva com o mesmo estilo de linguagem seu ou daquele. Você tem que informar. Você pode fazer um upload de várias petições que você já fez e ela Uhum. vai aprender com aquilo. Porque ela aprende, ela trabalha dentro de contextos específicos. Tá? Dentro de contextos, às vezes a gente tem a probabilidade de ocorrência de coisas que não aconteceram. E aí é algo muito comum no chat GPT, que é o que se diz, ele alucina, ele cria, ele inventa, ele mente. É mentiroso. Se, Uhum. se, se fosse uma pessoa, seria um mentiroso. Seria Ariano Suassuna ia gostar muito dele, né? exatamente. Eu pensei exatamente em Ariano. Então ele inventa coisas, e às vezes são umas coisas massas, assim, que como dizia Ariano, é daquelas mentiras boas, que É, não existe, mas deveria deveria. existir. É verdade, verdade. Então, sei lá, se você botar numa petição, pedindo para ele fazer. Um amigo meu estava contando que ele é advogado trabalhista, e aí fez lá o upload do processo inteiro e pediu para fazer a defesa. Ele fez e colocou um testemunho lá que não existia. É um testemunho bonito, assim, bacana, do jeito que ele precisava. Mas aí ele foi checar e disse: rapaz, não tem isso aqui, não tem essa testemunha, não. Então, É. esse é um risco que existe, porque como ele trabalha, mesmo que se dentro de contextos específicos, com níveis de probabilidade, Uhum. às vezes deveria existir, deveria ter alguma coisa que não aconteceu. Então, se você pedir uma jurisprudência, às vezes ele inventa, porque Sim, inventa de um jeito que você lê e você pensa que é é verdade, assim, verdade. bota o número do processo, tudo bonitinho, porque estatisticamente aquilo é provável de ter ocorrido. Não aconteceu, mas é algo factível dentro daquele cenário. Então, quando a gente está fazendo pesquisa de preço ou qualquer outra coisa, a gente tem que, além de delimitar bastante, depois dar uma checada para Sim. evitar que essas alucinações passem e que a gente tenha um problema maior. Jansen é um colega do doutorado aqui na UNB, é pesquisador nessa área também, pesquisa linguagem, é um cara bem qualificado. Ele está fazendo o seguinte comentário aqui: cria uma integração de fluxo com request de HTTP. Me desculpe aí, viu, Jansen, a minha ignorância nessa área. Nos dados abertos para buscar os fornecedores de preço, diminuindo o universo, conectando uma base vetorial. Então, assim, eu estou lendo aqui, mas se você puder traduzir aí, Brasil, o que ele quis dizer, Tá? você Não está aparecendo para mim, mas pelo que você leu aí, a ideia é exatamente ele colocar os sites, fazer a, a referência para delimitar, no caso dessa pesquisa externa, como no Deep Uhum, Research, para onde ele vai. Sim, entendi. você delimita que ele deve ir para essas áreas e evitar uma comparação com algum elemento de fora. Então, ao invés de ele comparar a com Magazine Luiza, ele vai entrar nos sites das prefeituras similares, eu posso até delimitar aqui, Uhum, de prefeituras similares para fazer a comparação com aqueles entendi. municípios. O que é uma ideia muito bacana e conseguiria facilitar, né? É como alguém colocou aqui, é como comparar uma pesquisa para João Pessoa e Cochichola. Ah, É, é. Sem dúvida são situações diferentes. Então, se você puder, você está fazendo a pesquisa em João Pessoa, se você puder delimitar que você quer municípios parecidos, próximos a João Pessoa, a capitais, que têm uma mesma estrutura, facilita na pesquisa. E aí, mesmo que a inteligência artificial pesquise fora,
ah, se você puder fazer essa delimitação, como seu amigo Jansen, é isso? Chance, É, é. sugeriu, acho que seria o ideal para você restringir o contexto. E eu digo muito, Brad, que assim, pesquisa de preço é tão complicado e partindo de um pressuposto bem analógico mesmo, aquela ideia de que as pessoas, vou fazer pesquisa com três preços, né? Vou fazer pesquisa aqui com três preços. Eu digo, rapaz, é muito simples você destruir qualquer pesquisa de preço, porque a pessoa vai fazer, imagine João Pessoa. Aí você pega você pega altiplano, né? Plano, aí você pega ali a região de Miramar, por exemplo, você pega o Gás, você pega Mangabeira. Se você pegar três preços ali de qualquer um desses bairros isolados e falar isso aqui é a pesquisa de preço do mercado de João Pessoa, não é. Sim, É, no máximo, talvez daquele bairro que você pesquisou. Então, de tão destoante que é. Por isso que a importância de você ter essas diretrizes para dizer por onde ele vai caminhar, que é aquilo que a gente sempre faz, assim, o básico, quando eu vou fazer alguma interação com o chat GPT, quero trocar uma ideia com ele, eu falo assim, ó, você é um professor, né, doutor em direito administrativo, você é isso, você é aquilo, isso, isso. você cria a A partir disso, persona, né? exatamente, você cria a persona, depois das informações, e eu ainda faço, use linguagem, explique a teoria dos motivos determinante para uma criança de 5 anos utilizando linguagem compatível. E aí você vai estruturando como você quer que ele converse, que ele se manifeste para você. Então, eu agradeci aí a Jance e a Rafael pela Ah, participação obrigado. e vamos avançar aqui para um próximo tema ainda relacionado. Você meio que já tangenciou nele, dentro dessa área de licitações e contratos, né? Quando você fala a respeito de determinados padrões, né? Então, como é que, né, como essas ferramentas, né, elas podem, e aqui eu acho que é um ponto de equilíbrio importante, eu pensar em utilizar algoritmos, né, utilizar essas ferramentas de inteligência artificial para detectar padrões, né, padrões que possam vir a ser suspeitos em licitações e contratos, e, ao mesmo tempo, né, dialogar isso com a garantia, do contraditório e da ampla defesa, né? Então, como é que eu posso pensar em buscar esta justa medida, né? Ao mesmo tempo que eu utilizo para detectar padrões, tentando ser eficiente na minha atuação, tentando ser eficaz, né, para evitar que isso aconteça, mas eu também não posso deixar de lembrar que existe, né, contraditório, que existe a defesa daquelas pessoas que estão envolvidas. Então, como é que eu faço aí para temperar essa minha atuação? Excelente, excelente. A gente tem várias situações, vários usos distintos da inteligência artificial para controle de licitação. Ah, vamos começar com o mais simples, que é tipo o Alice. O Alice, para quem não conhece, é um robô do TCU que ele analisa os editais. E aí, os editais de licitação, ele compara as decisões do TCU com aqueles editais. Então, se tiver alguma cláusula que o TCU já entendeu que ela é restritiva da concorrência, que ela foi declarada, que essa cláusula foi declarada inadequada, inválida, irregular, o, esse robô ele sinaliza e o auditor vai lá e fiscaliza e achando que realmente é irregular, ele manda dar os trâmites adequados para esse processo. Então tem essa aqui de classificação, que aí a gente está falando do edital, não está falando do comportamento dos agentes. Então acho que isso é mais simples porque envolve o controle e a administração. Ah, mas aí o passo seguinte é na identificação de conluios em Uhum, licitação. E aí é um outro desafio. É, existem algumas ferramentas, aqui no estado da Paraíba a gente tem duas ferramentas para identificação desse tipo de situação. Uma delas, inclusive, está aberta no site, é muito bacana, é interessantíssima, mas ela não é usada na prática, ela é só de divulgação externa, que é licitante 100% perdedor. Foi feito uma análise de ah,
empresas que participam de licitação e sempre perdem. Digamos que é um comportamento meio estranho. Assim, empresas, imagina, você vai ter uma empresa que participou de 60 licitações e perdeu todas. E ainda assim continuou participando? Uhum, É esquisito. Mas, como você disse, você não pode presumir necessariamente a corrupção. É apenas um indício talvez forte ou não, daquela da, de uma irregularidade naquela prática. No mínimo, o pessoal é sem noção, assim, é bobo de participar das licitações que vai perder. Mas, como a gente tem que pensar exatamente o contraditório e ampla defesa, entendeu-se que esse tipo de ferramenta não deveria ser é, decisiva, porque a primeira licitação é 100% perdedor, mas depois você pode pensar quais as licitações que essas empresas participaram. Porque às vezes as empresas participam em conjunto, né? Sempre eu e você uhum. participamos. Eu por uma empresa, você por outra. Sempre as mesmas empresas. Eu sempre perco e você sempre ganha. É um indício razoável que eu tô ali só para servir de número e você é o principal. Eu sou só o laranja. Mas a gente não tem como ter certeza. Então, hoje em dia, o Tribunal de Contas da Paraíba não usa essa ferramenta. Mas tem uma ferramenta nova que se chama Ajunta. É uma ferramenta muito bacana. Ajunta, para quem não é daqui da nossa região, é juntar, é um jeito assim de aglomerar todas as informações. É uma junta, assim, É um um, ajuntamento um de ajuntamento, informação. exatamente. Nesse, nessa ferramenta, pega todos os documentos de vários bancos de dados, inclusive tudo que tem no TCE e de várias outras fontes, e analisa todos os textos. Então, ela não só olha as informações estruturadas, usa as informações não estruturadas. Agora, imagina, todos os contratos de todas as licitações que já teve no estado da Paraíba e em outros tribunais que estão entrando também nesse processamento. Tem muita informação. Uhum, Então a gente começa a ter informação não só das empresas que participaram em conjunto, mas é muito comum ter empresas. Imagina, eu tenho empresa B, você tem empresa C. B de Bradson e C de Carlos. Um funcionário da minha empresa, da B, ela já recebeu várias vezes procuração da sua empresa para representá-la numa licitação ou em um contrato. Isso é um indício muito sério, porque são duas empresas concorrentes no mercado. Como é que um funcionário de uma empresa está agindo em nome da outra? uhum, E esse tipo de informação a gente tem com esse programa. Ele não é nada que vai dizer, né, que afirma categoricamente que há a corrupção, mas ele passa para um nível que é é mais do que o mero indício, é mais do que a mera probabilidade, já é uma prova, que óbvio pode ser refutada sim. ah, por alguma argumentação, alguma outra coisa extra, mas já é uma prova que, no seu conjunto, às vezes pode ser bem robusta. Então a gente já conseguiu, o Tribunal de Contas já conseguiu ah, demonstrar alguns cartéis que existem aqui de modo bem claro, bem evidente, por conta de tanto vendo o vínculo familiar que existe entre os sócios, funcionários de uma empresa que atuam na outra, e como tem todo o histórico de tudo, assim, de documentos, dos contratos, dos dados pessoais dos agentes envolvidos. Uhum. Então termina que facilita esse tipo de construção, e óbvio que são construções suscetíveis a serem Sim. discutidas em eventual processo, inclusive administrativamente. São presunções relativas, né, de que a seta está apontando ali para uma, né, determinada possibilidade, que pode vir ou não, né, ser concretizada. Então, já que a gente está Sim, falando dessas questões é, mais, como é que eu posso dizer, de formação, de compreensão de como esses algoritmos eles atuam e de cuidados com defesa, com contraditório, eu vou conectar aqui com uma outra pergunta que me parece que elas dialogam, que está naturalmente relacionada com questões éticas, né? Que a gente sabe que é um debate assim, muito interessante quando se fala de inteligência artificial, de IA, é porque se fala daquelas caixas que são fechadas, né? Você fala, né, que a gente não sabe o que é que acontece ali, está acontecendo uma revolução algorítmica ali dentro, né? Eles estão se multiplicando, estão se alimentando.
né? Estão se retroalimentando, compartilhando informações e construindo caminhos que podem vir a ser utilizados ou não, Sim. né? E aí você tem questões éticas, você tem transparência, que é um ponto extremamente questionado também, né? E eu não saberia dizer as expressões técnicas, mas a qual é, de repente, o código-fonte que você utilizou, qual foi a base de dados que você está utilizando. E aí, naturalmente, a gente fala também aqui de responsabilidade decisória. E a pergunta é dentro dessa perspectiva, né? Questões éticas, transparência, responsabilidade no momento de tomar a decisão. E aí, naturalmente, a gente já falou aqui de contraditória pela defesa e garantia de todos esses direitos. Como né, garantia e pode ser uma palavra forte, mas o ponto de partida para a sua reflexão, né? Como garantir que esses algoritmos que estão sendo utilizados, eles possam ser justos, e aí tem toda aquela discussão dos vieses, né, que a gente tem envolvido nisso, e auditáveis, né? Então, como é que você enxerga isso? Tá. Pergunta muito boa, mas muito ampla. Então, vamos por partes. É, Primeira coisa, alguns cuidados que a gente tem que tomar, até por questão da LGPD e tudo. O primeiro ponto é que são os dados sensíveis. Nem todos os dados a gente pode ou deve utilizar. O, ah, Quando a gente tem qualquer dessas ferramentas, tudo que a gente faz upload para eles tratarem, para a gente fornecer essas informações ficam lá, ficam com o que a gente fez, o upload. Então, ChatGPT, inclusive aqueles programinhas que todo mundo usa na internet, tipo I Love PDF. Todo mundo usa para transformar um PDF em doc. Aquilo dali, tudo que a gente faz o upload, aquela informação fica com eles. Uhum, Ah, então, se a gente tem dado sensível naqueles PDFs, não deve fazer o upload. Se tem um dado sensível no PDF, não bote no ChatGPT. Quando eu disse que o ChatGPT, o Tribunal de Contas da Paraíba usava, ah, usa de modo bem limitado, ainda experimental, nesse programa Junta, mas aí é um API que a gente usa do ChatGPT exatamente para que essas informações, como tem dados sensíveis nesse ajunta, para que as informações não sejam enviadas para o ChatGPT. Utilizado na máquina de modo que usa dentro do programa. uhum, Então as informações não saem. Porque é um cuidado que precisa ter, até por segurança pessoal, né? Então isso é um ponto importantíssimo de cuidado, seja pela LGPD, seja por uma questão ética adequada de como lidar com os dados. Outro ponto importante que você falou, e aqui a gente teve aquela discussão toda nos Estados Unidos do viés algorítmico, que é principalmente quando a gente usa os algoritmos de classificação, quando usa inteligência artificial de classificação. Teve aquele caso famoso lá nos Estados Unidos, acho que é o Compass, que era um programa que dava que um estado, acho que do Wisconsin, não lembro, um estado americano, eles contrataram esse banco de dados, não, esse programa, uhum. para decidir sobre a, o bail, a possibilidade de, como é que chama no direito penal bail? É você sair com, ah, quando você paga o dinheiro na prisão para sair. A fiança? Fiança, exato. Então você paga lá para sair, e a decisão se poderia ou não sair, Uhum, era o computador que fazia, esse programa, o Bail que fazia. O Bail não, o Compass. Só que aí o advogado achou que o cliente dele era negro, estava sofrendo preconceito do computador, né, do software. E a defesa deles era que simplesmente não tinha sido feita. Aí o advogado pediu para ver o código-fonte e parte da discussão, inclusive, ah, envolve a questão de direito de propriedade intelectual, porque o código era fechado, porque era empresa, então nem o Estado sabia. Mas ainda tem um uhum, outro problema. Mesmo que fosse fornecido, ah, não teria como saber, porque hoje em dia, tanto esse Transformer que eu falei, como outras redes neurais profundas, você não sabe, é o tipo de aprendizado não supervisionado. Então é diferente o aprendizado supervisionado é quando o ser humano informa
como ele deve aprender, quais são as regras lógicas a serem pensadas. Só que chega a um certo ponto que os próprios dados vão informando e ele vai aprendendo sozinho. Boa parte desses modelos são fechados, são caixas pretas. A gente não tem como entender como é que funciona o algoritmo lá dentro. E aí é um risco. A gente minimiza esse risco, primeiro, tratando o código de modo muito adequado e os Uhum. dados. Porque não é que o computador ele é racista, ele é preconceituoso, não. Mas os dados podem ser. E aí, o que acontece lá naquele caso lá dos Estados Unidos? Os dados com os quais o computador foi treinado, ah, em geral, eles têm algum viés, seja por qual motivo for. Né? Muitas vezes esse viés não é nem deliberado, não é uma questão racial, mas há uma correlação. Se pegar aqui no Brasil, por exemplo, na questão penal, há uma correlação clara, por exemplo, correlação, estou dizendo causalidade, mas há uma correlação entre a cor da pele, ao nível de renda e o nível de criminalidade. Não estou dizendo que, volto a dizer, que tem causalidade, mas há uma correlação dos dados. Se você coloca isso todos esses dados no sistema, é possível que o computador associe coisas erradas. Então, ele ao invés de associar os fatores adequados para o risco, ele pode associar a raça, a cor da pele, direto ou indireto, mesmo que você exclua essa variável, a cor da pele, como no caso lá do Compass, salvo engano, não tinha a cor da pele, né, quando o juiz preenchia a descrição. Mas tinha o bairro que ele morava, e naquele bairro a maioria das pessoas eram negras, tinha profissão, como a profissão da maioria das pessoas eram negras daquela profissão. Então, indiretamente, chegava-se naquele viés. Esse tipo de situação é mais difícil de se controlar, porque, volto a dizer, o algoritmo ele não tem o preconceito, mas muitas vezes os dados, seja por qual questão for, seja por uma não distribuição homogênea das situações, leva a esse preconceito. Como é que se lida com isso? É muito difícil a gente ah, fazer, porque esse viés pode acontecer, inclusive em decisão humana, não só do computador. Então, Entendi. É, é uma coisa complicada. é complicado. Marcelo, eu estou fazendo aqui o seguinte questionamento, que é um ponto importante, que é relacionado à questão da motivação, da decisão administrativa, né? Não sei se você está Sim, tô visualizando aí. vendo, tô vendo, tô vendo. Você consegue responder aí, fazer algum comentário? Vamos pensar no amadurecimento do tema. Se o IA for utilizado em uma elaboração de um ato processual relevante, seria válido salvar o log da conversa como referência de exposição de motivação? Ah, eu acho que, em tese, sim, Marcelo, mas o ideal é. Porque no final das contas, vale a pessoa que está assinando. Seja qual for a decisão, seja um parecer, seja um processo, o que importa é a assinatura. Quem está fazendo não é a IA. Por isso que, quando a gente estava conversando, eu falei para a Anitta que muitas vezes o ChatGPT ou a inteligência artificial é como se fosse um assessor de luxo, assim, extremamente qualificado. Mas quem assina não é o assessor, quem assina é o juiz, quem assina é o gestor público, quem assina é o procurador. Então, é importante sempre verificar. É, no caso da motivação, qual a diferença que tem na prática? Imagina, então tem uma demanda de trabalho grande. Não sei se vocês fazem aí, então, pareceres. Pronto, acho que tem pouco processo, tem mais parecer, né? É, Você faz todos à mão, pessoalmente você? Não, provavelmente tem uma equipe que faz alguma minuta. Uhum, E aí, isso invalida o fato de ser um terceiro que fez a minuta? Não, porque a assinatura é sua. É, Se ao invés de ser um terceiro, for um computador, é um problema? Não. Mas o que o Marcelo está perguntando não é isso. Se a gente pode, do mesmo jeito, ter a motivação aliundi, que você referencia outro ato processual, uhum. se ele está perguntando se seria válido, ao invés de você fazer toda a motivação, você fazer simplesmente a referência do log. Eu acho que, em tese, sim, faz sentido logicamente, mas eu não faria nunca isso, ou nem tão cedo, para Uhum. evitar qualquer discussão, é, porque no final das contas o que importa é a assinatura. Então, se eu fosse o gestor ou na minha atividade, eu uso, mas eu sempre verifico e no final eu assino, porque o que vale é a assinatura. E, Mas e a lógica é boa. isso aí vai ser o debate do futuro, né? Decisões.
Eu tinha pensado em algum momento pesquisar sobre isso, né, sobre até que ponto eu posso utilizar da inteligência artificial para tomar decisões, sobretudo decisões discricionárias, né, e até que limite eu precisaria de uma validação humana, né, para no final dizer, não, essa é a minha decisão. Então, assim, eu acho que essa vai ser a discussão em algum momento vai acontecer. Sim, É uma decisão discricionária, a partir de possibilidades, e a inteligência artificial, com base nos dados que a gente tem aqui estruturados de muitos e muitos tempos, em várias e várias quantidades, tomou uma decisão. E aquilo pode vir a ser compreendida como uma decisão administrativa, ou precisa necessariamente de uma validação humana, né? Eu acho que esse tema vai surgir em algum momento, vai por conta da quantidade de decisões que são tomadas e cada vez mais tendo em vista que há uma redução natural do corpo burocrático do Estado. sim. Para mim é muito evidente, em algum momento essa discussão vai, vai acontecer. Mas aqui, para a gente começar o início do fim, né, da nossa conversa, eu acho que essa é uma frase de Vital Farias, né, o começo do fim, mas não é o fim. É, É, a gente aqui está falando, o saudoso Vital Farias, né, que nos faleceu há deixou pouco, né? agora, semana passada. Para quem não conhece, Vital Farias é um artista paraibano, extremamente inteligente, da cidade de Taperoá, altamente respeitado e eu diria que não conhecido como deveria, né? Então, fica aqui uma dica cultural musical. Quem gostar, dê uma pesquisada aí. Vital Farias, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, toda essa galera canta muito as músicas dele. Mas não adianta, meu amigo, você ter ChatGPT, DeepSeek, Gemini e o que quer que seja, aquela que você vai criar, que eu sei que você está criando uma, essa informação de bastidor, a que você Rapaz, vai criar. eu tô tentando construir inteligência natural e tá difícil. Não, a natural você tem em excesso. Tanto que está criando uma artificial para compartilhar com a gente. Daqui a pouco você fala sobre isso. Então não adianta a gente ter tudo isso, meu amigo, se a gente não tem pessoas que são, né, capacitadas ou qualificadas para. E aí a gente volta para aquele ponto lá do início da sua fala, a respeito. Você falou, pô, eu sou um cara do direito, mas tenho, né, mas o meu amor, a minha paixão é a economia, é essa dinâmica desse mundo. E aí, você está falando de capacitação de servidores públicos, né, que precisam dialogar e interagir com essas ferramentas. E talvez, né, que tipo de formação, né, ou que qualificação, né, deveria ser priorizada para que essas pessoas, né, para que a gente possa ter capacidade de dialogar e de usufruir, né, do maior potencial possível dessas ferramentas no nosso trabalho. Ah, eu acho que a gente tem é, muito a avançar nisso daí. É, mas, primeiro ponto, eu acho que a gente não precisa de uma formação universitária específica. Eu acho que a gente tem muito fetiche ainda do bacharelismo. É, a gente encontra muita gente super capacitada, super inteligente, que não tem a formação superior, e nem por isso é menos capacitado para fazer uma série de. Se for assim, Bill Gates ou Steve Jobs não podiam trabalhar em empresa nenhuma. Imagina, eles não podiam fazer um concurso público porque eles não tinham diploma. É. Então, acho que às vezes a gente se foca muito na coisa errada. Mas concordo com você, é preciso avançar muito em termos de conhecimento, estudar ao máximo coisas relativas. Hoje em dia a gente tem muito curso online, muito curso no YouTube mesmo, que permite aprender algumas ideias básicas e muito aprender na prática, aprender tentando quebrar pedra mesmo. Porque essas ferramentas de inteligência artificial elas vão ajudar muito a, a nivelar o gestor, a levar informação para os confins do Brasil, assim, os lugares mais distantes vão ter melhor formação. E aí eu fazer uma comparação rápida, então, com outra área, com medicina, por exemplo. Imagina, a gente tem hoje em dia cada vez mais médicos, e muitos deles com uma formação não tão boa. Ah, eu me sentiria muito mais seguro se eu tivesse, imagina, eu vou para um hospital qualquer, de uma cidade que eu não conheço. Se ele tivesse lá com um computador, se utilizando de inteligência artificial para me dar diagnóstico ou para me dar um tratamento adequado. Porque
a inteligência artificial ela tem um conjunto de informações que o médico ele não é capaz de guardar na cabeça. Então, você seguir protocolos faz com que você garanta um nível de qualidade médio melhor. Não estou falando das situações excepcionais. Os médicos excepcionais vão ser sempre bons. Os Uhum. profissionais excepcionais vão ser sempre bons em quaisquer áreas. Mas se a gente chega lá no município, pronto, alguém citou mais cedo a ideia lá de Cochichola. Ah, o município de Cochola é um município do interior do estado da Paraíba, um município pobre. Ele não tem condições de pagar ah, muita coisa para um servidor público. Então, dificilmente vai ser um servidor público que tem uma qualificação extraordinária. Ele, mas se ele tiver boa vontade, se ele tiver disposição para aprender, aí ele vai poder se utilizar das ferramentas que existem hoje em dia e prestar um serviço público de qualidade superior ao que a gente tem hoje, superior às capacidades dele, porque vão ser dimensionadas ou vão ser ampliadas com o uso dessas ferramentas novas que a gente tem. Então, eu acho que mais do que uma formação específica, a gente precisa que as pessoas tentem e estejam com a cabeça aberta a se reinventar e aprender a usar essas ferramentas no dia a dia, assim, com indo em busca de mais informação. E como diz Belchior, viver as coisas novas, né? Porque elas também são boas. E Lucas, que é colega da AGU, inclusive Sim, somos do mesmo concurso, né? Lucas, que é um amigo aí da Paraíba, de uma pessoa, ele está dizendo o seguinte: conheço. o processo administrativo previdenciário já tem decisões inteiramente automatizadas. Sim, Um dos desafios é ter uma equipe discutindo as regras de negócio com quem cria o workflow. Enfim, o inglês não é o meu melhor forte. Uma pergunta que não foi bem elaborada redundou em uma judicialização de mais de 100 mil processos. É exatamente isso que a gente está, né, em alguma medida, conversando aqui. E aí, Branco, eu me lembro que em 2016, eu tive uma infecção na minha pele, um problema pele no pé. E aí eu fui fazer uma consulta médica, eu morava em Dourados, eu tirei a praia, peguei uma infecção no pé, eu tenho mania de quando tá na praia ficar feito menino, cavando buraco com o pé e botando os pés dentro da praia. Imagina a quantidade de coisa, né? Eu sempre digo que tem doença ali que nem a OMS sabe, né? Porque... E aí eu fiquei com esse feito menino, cavando buraco com o pé, botando o pé dentro e tal, deu uma irritação na minha pele, e eu voltei para Dourados e fui no hospital. E o médico, naquela época, 2016, ele começou a me fazer perguntas e eu fui relatando para ele e ele jogando claramente dentro de um aplicativo, de alguma coisa lá no computador dele, que eu acho que foi extraindo o padrão daquilo que eu descrevia para poder tentar identificar alguma coisa. E aí ele chegou no diagnóstico, massa. passou um medicamento lá e o medicamento foi tipo, beleza, super, super certeiro, né? Deu certo e etc. E a coisa aconteceu bem. Então, é só para dizer que, né, isso já é algo que vem, em alguma medida, né? Os Sim. profissionais que estão atentos a isso, né, vão se diferenciar, né, E, pelo simples fato de ter a capacitação e de saber utilizar, né, com o conhecimento que tem, aquela ferramenta que está à disposição. E aí, obrigado, Lucas, pela colaboração. é, Você quer falar alguma eu, coisa? eu queria, até seguindo nessa contribuição de Lucas, obrigado também. A ideia de. Porque ele colocou que uma grande dificuldade era exatamente criar as regras de negócio, as regras processuais, digamos assim, Uhum, dos procedimentos administrativos, né, das regras de trabalho. Esse problema é muito maior, porque muitas vezes os nossos profissionais, e de todas as áreas, eles são é, unidimensionais. É o cara que é jurista, mas ele não entende nada de, ah, de computador, ele não entende nada de doença. Porque para trabalhar no INSS, para trabalhar com previdenciário, você tem que entender de doença também. uhum. Não precisa ser um expert em tudo. Então, ser um pouco generalista é essencial nos dias de hoje para você resolver esses problemas. Que aí você consegue entender. Senão você imagina, coloca o pessoal do direito que não sabe nada de coisas fora do direito. Aí pega o cara da computação que não gosta nem de se reunir com outras pessoas. O cara lá, nerdão. É, poxa, dificilmente vai sair alguma coisa. Um vai estar falando juridiquês, o outro vai estar falando informatiquês. É. Não se comunica. Então, para haver comunicação, é importante essa formação mais multidisciplinar
de todos os atores. Ah, então, não é só agente jurista, todos os outros têm que buscar um pouco mais, sair um pouco da sua zona de conforto, sair da sua caixinha. Concordo totalmente. As melhores manifestações jurídicas que eu já fiz, assim, tipo, das melhores na minha perspectiva, né, de quem leu, poxa, gostei disso aqui que eu escrevi, foi tendo, e isso hoje é algo que eu trago comigo, né? Eu nunca faço uma manifestação jurídica hoje. E aí a gente está falando, claro, de quando é questão estratégica, né? Questões pontuais. O bandão, né? Como a gente diz, o feijão com arroz do dia a dia, a gente toca. Mas questões estratégicas, questões que envolvem políticas públicas relevantes, sensíveis, enfim, eu nunca faço sem necessariamente conversar com a área técnica, né? Para que eu possa entender a percepção da área técnica, para poder dialogar com o direito e a gente construir uma solução que seja efetiva, e segura e interessante, né, para a política E pública. E aí, Brato, só aproveitando essa tua fala, para a gente já realmente começar a fechar, tem um livro que é muito interessante, fica de dica, e daqui a pouco você vai trazer a sua dica sobre essa, é Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas? especialistas. É muito bom E esse eu livro. me lembro que quando eu comprei esse livro, eu fiz um enquete no meu history, falei, você é time generalista ou time especialista? E a grande maioria das pessoas votou em time especialista. E é aquela coisa, né? É o médico que é especialista no dedo, polegar da mão direita e ponto final. Se for polegar da mão esquerda, vai dizer, ó, vou te indicar aqui Bratzo, meu amigo, vai lá, procura ele, porque polegar da mão esquerda não é comigo. É, Sabe a história do cara que estava com problema no olho esquerdo, né? conte, que as É, suas histórias são boas. eu sabia que não era o olho, não, mas como a gente está aqui com outras pessoas, eu vou dizer como se fosse o olho. Diz que o cara passou uma festa muito grande, aí acordou com uma dor muito grande no olho esquerdo, e uma dor que não passava, não conseguia trabalhar, se concentrar. Aí pediu, falou com os amigos, né? O cara disse: Rapaz, tem um amigo meu que é muito bom, especialista nisso. Você vai lá naquele prédio ali no centro, no quinto andar, é a segunda sala, logo que você sai do elevador. Aí foi agoniado, o elevador parou no quarto andar. Aí ele foi e desceu correndo, não esperou adequadamente, desceu correndo. Aí entrou na sala lá, doutor Carlos Nitão entrou lá na sala dele, aí disse, doutor, uma festa grande, não sei o quê, aí eu exagerei, tô aqui morrendo de dor no olho esquerdo, e contou detalhes da festa, e o coitado do, do, do cara era advogado, né? E aí, constrangido ouvindo a história, aí quando o cara terminou a história toda falando lá do problema do olho esquerdo, ele, olha, o senhor vai me desculpar, mas minha especialidade é o direito. Vai ser especialista. É isso mesmo, cara, é isso. Infelizmente, é isso. Eu digo, pô, tem que abrir a visão, né? Tem que abrir a mente. Por isso que eu falo pra gente ler outras coisas. Mas, meu amigo, para não tomar muito mais do seu tempo, me deixa aí, é claro, antes de ainda você vai fazer aqui a sugestão do seu livro, né, para quem está aqui com a gente, deixa aí, a sua mensagem, né, final, né? Por que se preocupar em se qualificar com isso? Por que e aí eu vou fazer uma confissão aqui. Até pouco tempo atrás eu era muito refratário a essa ideia de conversar com o chat GPT. Só que aí um belo dia eu falei, cara, eu vou dar uma chance a esse GPT aí. Vou bater um papo com ele. Meu amigo, É bizarro, né? cara, É, eu não tiro mais não. Até assinei. é. Assinei. Então traga aí sua mensagem final para quem está aqui com a gente, né, para quem vai nos assistir em um outro momento, né, quando a live vai ficar gravada aí, a gente vai postar nos nossos perfis. Então, qual é a sua mensagem, né, final para quem quer, né, se aprofundar nesse tema? Espera o robozinho que a inteligência generativa Becamelo, como é? Ah, não, eu até acho que essa parte final foi excelente. Essa sua sugestão do livro foi muito boa. Para reforçar a importância, então minha mensagem seria reforçando a importância de ser um pouco generalista, de sair da sua zona tradicional. Como alguém colocou aqui, quem trabalha com licitação tem que entender de tudo isso. Assim, é verdade, quem trabalha em alguns setores termina tendo que ter uma certa versatilidade maior, mas essa versatilidade é importante para tudo Uhum, na vida. Então, minha recomendação é estudar um pouco mais, que as pessoas estudem, se dediquem um pouco mais a aprender. Não precisa ser aquele estudo formal com livro que pode uhum. ser mais legal ou mais chata, mas hoje em dia tem muita aula na internet, tem muita aula no YouTube, tem muitos cursos gratuitos.
onde vocês podem, onde as pessoas podem, muitos podcasts, ah, muitos vídeos sensacionais como esse seu, então, onde as pessoas podem aprender de um jeito leve e sair um pouco do seu quadradinho ali da sua zona de conforto. Então aproveite aí assim, primeiro que eu adotei esse quadro desde a última live do ano passado, com Mari, Mariano Bueno, que é lá do Tribunal de Minas, Tribunal de Contas de Minas. E aí é sempre aquela pergunta, né? Se você, e aí sempre não jurídico, né? Para a gente fechar essa nossa conversa, né? E aí a pergunta é sempre, né? Se você teria um livro jurídico, né, não favorito, e qual livro você Um livro, indicaria, um para livro quem está não, aqui com a gente? um livro não jurídico, é isso? Livro não jurídico. Por exemplo, um dos meus livros favoritos é Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então, nessa, nessa perspectiva, nessa literatura não jurídica, e se você quiser naturalmente indicar algum, mas o foco aqui é livro não jurídico, né? E qual você indicaria? É o momento Tá. cultural aqui do nosso Café e Prosa. É, eu posso indicar mais do que Quantos um? você Tá, quiser. tá. Na live passada, Zé Vicente indicou 10. Vixe, Maria. Mas assim, não se sinta pressionado, é porque Não, tranquilo. a gente foi indicando, mas indique aí um, dois, três, quantos Não, você primeiro que eu quiser. vou indicar esse que você falou, que você já indicou, dos Porque os Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas. É um livro muito bacana, é, do David Epstein, que foi um jornalista que foi do Sport Illustrated. É muito bem escrito, muito legal. Acho que vale a pena a pessoa ler. Ah, meu livro favorito, vou começar por ele, é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou encantado, sou apaixonado por um personagem que tem lá, Jean Valjean. Eu acho para mim que ele é o modelo de pessoa que eu gostaria, que eu me esforço para ser. Então tem muitos aprendizados no livro, assim, vários personagens, tem muito o que aprender. Tem muito, na verdade, eles ensinam bastante coisas para o dia a dia. Mas tem outros livros que eu vou falar rapidamente. Tem um que eu gosto muito, mudou um pouco minha forma de me cuidar. Passei a me alimentar diferente, cortei algumas coisas e passei a fazer exercício. É um livro chamado Outlive, é, que é a arte e a ciência da, da longevidade. Ele fala sobre lifespan e health span, sobre longevidade no sentido amplo. É um livro espetacular de um cara chamado Peter Attia, é um canadense, que é médico e matemático. Também recomendaria fortemente esse livro. Tem na tradução para o português ou só na Tem. literatura? Só em... Não, não, Tem? tem em português, tem. Tá. Com o nome Outlive, eu acho que não traduziram o título principal, traduziram só o Uhum. subtítulo, que ficou a, a Arte e Ciência da Longevidade. Tá. Ficar só nesses, mas Não, indique tem muita coisa. mais um para completar três, já que você indicou dois, para a gente Tá. ficar no três. Agora, tem um outro que é muito legal, que é Morra com Zero. É um livro que fala sobre escolhas para a vida. É, fala para você que tudo tem que ser o momento certo de você se dedicar. E é que é importante juntar dinheiro, mas é importante também aproveitar a vida. E a ideia de morrer com nada é no sentido tanto de recursos financeiros como de recurso de energia. Então, alocar sua energia nas coisas certas na hora certa. É um livro muito bacana, tem também uma linguagem simples, Uhum. não é pretensioso o livro, muito. Eu costumo dizer, desses livros mais fáceis e mais simples, que é o livro que acaba lendo assim numa cagada. Acaba senta ali no banheiro, aí fica um pouquinho mais de tempo, É, talvez não em uma, mas duas ou três. Enfim, o cara já deixa na estante lá no já banheiro, deixa né? na estante ali do lado. é, mas não se preocupem não, que não é uma merda não, que é bom. Excelente livro. Então, assim, gente, falando. Bom, você falou em zero, eu me lembrei de uma série que eu estou assistindo na Apple, que é Alvo Primário. É uma série que Sim, trata sobre questões de algoritmo. E aí fica também aqui a dica complementar, excelente série, muito boa, estou muito envolvido com ela. Meus amigos, muitíssimo obrigado, por ter dedicado um pouco do seu tempo.
que é muito caro, né? E só a amizade mesmo para poder pagar, né? Tô devendo um café, tive na Paraíba, mas pouco Meu tempo, irmão, nem se preocupe, eu sei família, que você é sabe corrido. como é. Enfim, mas aí a gente vai ter a oportunidade. Então, assim, é gratidão mesmo por você ter dedicado um pouco do seu tempo. Agradecer a todas e todos que ficaram aqui com a gente, quem vai nos ouvir, né, em outro momento. Obrigado pelas participações. E é isso, meu amigo. Bom descanso aí, boa semana, boa noite para todo mundo. E espero que a gente se encontre por aí. E quando Amém. vier a Brasília, mande notícias que eu estou aqui, com as portas aqui abertas para lhe receber. Ah, combinado. E quando você vier para João Pessoa também, que a gente bota esse café em dia. Não, no meio do ano eu vou passar 10 dias de férias, Pronto. aí a gente vai Já tá está combinado combinado. dançar um forró lá em Campina Grande. Já está combinado. Então tá certo, meu amigo. Obrigado, Abraço, abração, pessoal. Obrigado. valeu, pessoal. Boa Obrigado, noite para então. todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.